Então, qual é o grande problema? O professor Felipe mencionou todos esses efeitos adversos que podem ser observados, graves, inclusive, né? Que ele falou. E quando, literalmente, as pessoas buscam por estes fármacos em outros países que não obedecem à nossa legislação sanitária vigente, não tem como se garantir o que tem dentro daquele frasco. Tanto é que a grande maioria vem em frasco com líquido que tu tem que comprar uma seringa, aspirar e se aplicar. Não vem com aquela caneta que você mesmo se aplica, né? A grande maioria não vem na forma farmacêutica, né, da caneta, parecida com uma caneta. Então, nós não temos como garantir o que tem ali dentro, não sabemos se é realmente o análogo, não temos como dizer a concentração daquele fármaco que está ali dentro. Porque isso, como a gente falou, não obedece à nossa legislação sanitária vigente. E veja a que ponto chegou um problema, sim, de saúde pública, ao meu ponto de vista, porque a pressão estética, vamos dizer assim, né? Ou a necessidade por perder peso e se enquadrar dentro de um padrão veiculado em mídias sociais, esperar por esse milagre, leva as pessoas a buscar fora do país, né, um medicamento que elas nem sabem se é seguro, se pode ser aplicado, elas nem sabem o que tem dentro daqueles frascos. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Conversa Formada, um programa onde toda semana estamos aqui com um assunto que faz parte do seu dia a dia, trazendo sempre um ponto de vista diferente que você não encontra lá no seu feed, aonde você procura as notícias, então a gente traz aqui de uma maneira diferente as notícias. Tudo bem, Alex? Tudo tranquilo, Paulinho, estamos iniciando, então, como você bem falou, mais um Conversa Formada hoje com um assunto muito interessante. Um assunto interessante, é um assunto que eu digo que... você sabe que o brasileiro ele é feito de manias, você já percebeu isso, Alex? Em algumas oportunidades, sim. Eu fui pesquisar algumas coisas, se você olhar para trás, por exemplo, só da pandemia para cá, eu vou dizer para ti uma mania anual do brasileiro, só da pandemia pra cá. 2021, sabe qual foi a mania do povo? Não sei. Copo Stanley. Todo mundo tinha copo Stanley. Quem não tinha se sentia fora daquela tribo, né? Aí 2022 veio a mania do beach tênis e do paddle, que eu acho que você entrou nessa Continuamos onda aí. Até hoje no paddle. Aí 2023, quem não sabia de inteligência artificial parecia que era um marciano, porque aí todo mundo tinha que saber de inteligência artificial. Aí 2024 foi a mania do quê? Pistache. Ninguém comia pistache até então. Aí 2024 parece que aí chocolate de pistache, surgiu tudo esse tipo de coisa. E aí 2025 veio a mania do morango do amor. Lembra o morango do amor? Sim. E qual que é a mania hoje do povo brasileiro, Alex? É a que nós estamos e vamos tratar na pauta do programa de hoje, né? Que vai ser a questão do famoso, do comentado Monjaro. Verdade, as canetas emagrecedoras surgiram aí com uma mania, não é bem no ano 2026, porque começou no passado, e, cara, eu tenho dados aqui, ó, eu fui buscar, Monjaro, Ozempic e o Wegovy, que são as marcas mais famosas aí, movimentaram cerca de 1,6 bilhão de dólares em importação no Brasil somente em 2025, um crescimento de 88% em um ano. Agora, no mês que passou de março, ou no outro mês, que eu tenho os dados de março de 2026, só as compras ligadas ao Monjaro chegaram perto de 350 milhões de dólares em um único mês. E foi o dobro do mês de fevereiro. Ou seja, está se tomando muita injeção para emagrecer no Brasil. E o nosso episódio de hoje tem o título Canetas que Emagrecem, Revolução da Saúde ou Tendência Perigosa? E para isso nós trouxemos dois convidados especialistas nesta área. Quero apresentar a professora doutora Bruna Girardi, que é coordenadora do curso de Biomedicina e também de Farmácia da UniUesc Joaçaba. Seja muito bem-vinda, professora Bruna. Muito obrigado, Alex. Obrigado, professor Paulinho, pelo convite para nós estarmos aqui hoje conversando um pouquinho sobre esses medicamentos, né,
que, como vocês mesmos mencionaram, está tendo um comércio bastante elevado atualmente. Também está conosco o professor doutor em farmacologia, Felipe Vans, que é professor nos cursos de farmácia, medicina e também biomedicina da UniUESC. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Paulinho, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para bater esse papo com vocês sobre esse tema que é tão relevante. Muita gente ouve falar no senso comum, né, das canetas emagrecedoras. Temos as marcas que o Paulinho já comentou, né, as marcas comerciais mais consumidas aí, né, pela população. Mas eu gostaria de saber de vocês, estudiosos, cientistas, né, na área da farmacologia, o que são exatamente essas chamadas canetas emagrecedoras? Bom, as canetas, elas são dispositivos utilizados para administração subcutânea de medicamentos. Como essas canetas, elas têm um aspecto, uma aparência muito parecida com a das canetas, ficaram assim conhecidas. E essa ideia do emagrecedoras é justamente porque esses medicamentos que são utilizados, que estão dentro dessas canetas, eles têm essa proposta, também são utilizados ou podem ser utilizados com essa proposta emagrecedora. Inclusive, nós temos basicamente duas classes aí de medicamentos, que são aqueles medicamentos chamados de análogos de um hormônio, GLP-1, e os análogos GLP-1 e GIP. Então, basicamente, essas são as canetas emagrecedoras. Mas quando inventaram essas canetas, professor, você acha que foi por acaso que descobriram que elas emagrecem? Porque elas foram feitas para quem tem diabetes, né? E aí foi por acaso que descobriram que elas emagrecem, ou já foi pensado nisso? Porque afinal de contas, eu acredito que as empresas que produzem essas canetas, elas ganham muito dinheiro com o emagrecimento e não com a diabetes. Perfeito. Então, a proposta inicial foi justamente o tratamento do diabetes, né? O diabetes mellitus. No início, então, a história ela começa com a descoberta justamente do GLP-1 e do GIP, que acabei de mencionar, que são hormônios que são liberados justamente quando nos alimentamos. Então, toda vez que nós nos alimentamos, o nosso intestino ele libera o GIP e o GLP-1. Esses hormônios, eles atuam tanto no trato gastrointestinal, desacelerando a passagem do alimento ali dentro. Então, aquele alimento que está no estômago, ele vai descer muito mais lentamente para o intestino. Além disso, esses hormônios, eles também vão lá no pâncreas e falam para o pâncreas, libera a insulina, que a glicose do alimento está chegando. Então, eles estimulam a secreção da insulina. Além disso, esses hormônios também chegam até o sistema nervoso e eles sinalizam para saciedade. Então é por isso que muitas vezes quando nós estamos nos alimentando e daqui a pouco toca ali o telefone, nós vamos ali atender o telefone e tudo mais, nós voltamos para a refeição e parece que nós já não estamos mais com toda aquela fome, porque esses hormônios eles sinalizam saciedade para o nosso organismo. Então, a partir do entendimento dessa fisiologia, é que a indústria farmacêutica viu uma grande oportunidade para desenvolver fármacos capazes de atuar nesses sistemas, mimetizando a ação desses hormônios, atuando de forma semelhante a esses hormônios. E dado o grande efeito sobre a liberação da insulina, então a proposta inicial acabou sendo o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 em especial. Prof. Bruna, esses medicamentos você observa como algo positivo, como algo negativo? Porque assim, eu tenho dados aqui que mostram que hoje no Brasil, uma a cada 3 pessoas são obesas. Então tem um lado positivo, que muita gente que não conseguia emagrecer agora consegue. Por outro lado, eu estava falando até na abertura do programa, numa brincadeira da mania do brasileiro, por outro lado, enquanto a gente tinha uma mania do copo Stanley, enquanto tinha a mania do morango do amor, é uma coisa. Agora, quando a mania do brasileiro vira um remédio, isso é um problema, professor, ou não? Então, como o professor Felipe mencionou anteriormente, originalmente,
há mais ou menos 20 anos atrás, esses medicamentos, eles foram introduzidos no mercado com o objetivo de tratar o diabetes mellito. Então, o tipo 2, né, do diabetes mellito, não o tipo 1. Qual é a principal característica do paciente que tem diabetes mellitus? Muitos que estão nos escutando agora têm algum familiar em casa que pode conviver com esta patologia. Então, a principal característica dessa doença é que o organismo ele não consegue mais, o nosso pâncreas, ele diminui a produção de insulina, e se eu não tenho muita insulina sendo secretada quando eu me alimento, a glicose que está no meu sangue, então ingeri alimento, a glicose do meu alimento vai para o meu sangue e ela tem que ir para dentro da minha célula. Mas se eu não tenho insulina, essa glicose, ela não vai para dentro da minha célula e ela fica no meu sangue. E aí eu tenho níveis elevados de glicemia, que é uma das principais características ali, né, no diagnóstico inicial do diabetes mellito do tipo 2. Então, se a gente pensar que a indústria farmacêutica desenvolveu um fármaco que é capaz de sinalizar para o pâncreas, aumentar a secreção de insulina e eu conseguir absorver mais essa glicose, e também já tem vários estudos mostrando que não é só aumentar a secreção, esses hormônios, como eles são endógenos, produzidos por nós mesmos, eles também aumentam a produção de células lá no pâncreas que produzem insulina. Isso foi um grande avanço científico quando a gente fala do tratamento de uma patologia, de uma pessoa que tem um quadro, né, estabelecido de alguma doença. Mas o que aconteceu? Então, foi instituído o primeiro fármaco, e quando essas pessoas começaram a utilizar esse medicamento, o que começou-se a observar? Começou-se a observar efeitos paralelos ao efeito principal, que era o objetivo. Então, qual foi os principais efeitos paralelos que a gente começou a observar? A perda de peso. Que, na verdade, é um efeito colateral, nesse caso positivo, da caneta emagrecedora. Exatamente isso. Então, a perda de peso foi um dos efeitos observados. A gente tem dentro do diabetes mellito tipo 2, a população, além da grande maioria ter um sobrepeso, muitas vezes esses indivíduos, eles também têm alterações de lipoproteínas plasmáticas, que é colesterol alto, popularmente falando, né? Então, com a diminuição do peso, essas pessoas também tiveram uma melhora nesse perfil lipídico. Então, também melhorou esse aspecto, que é outro efeito positivo que a gente pode observar. Se eu não tenho muita gordura no sangue, entre aspas, aqui a gordura no sangue, né? Eu diminuo também o depósito dessa gordura nos vasos, diminuindo quadros de aterosclerose, que é justamente esse depósito dessa gordura nos vasos. Então, a gente começou a observar, né? Os relatos pós-comercialização começaram a divulgar esses efeitos colaterais positivos, exatamente isso, né, professor Paulinho? Nem sempre são negativos, não são adversos, né? E aí a indústria passou a também explorar este lado das canetas emagrecedoras. Que aí é o que o marketing fez, né? Exatamente. Só que quando a gente pega as bulas dessas canetas, a gente vê lá que tá escrito na bula que elas são adjuvantes ao tratamento, relacionado com uma dieta equilibrada e relacionado com mudanças de hábito de vida. Então, elas estão ali para auxiliar no tratamento de um paciente que tem uma comorbidade prévia. Atualmente, as bulas trabalham com efeitos diretos sobre pacientes, por exemplo, para pacientes que têm sobrepeso. Então, com certeza, se a gente pensar que esses hormônios são peptídeos construídos de aminoácidos que a gente secreta e que a indústria pegou e modificou e fez um análogo disso, que exerce um efeito semelhante e que traz todos esses efeitos positivos, para a população que tem essas doenças, isso é muito positivo. Mas, né, o que a gente observa? A gente observa que não é só esse perfil de paciente que hoje em dia está utilizando essas canetas. Então, qual é o perfil ideal do paciente para utilizar? É o paciente que tem uma comorbidade, que está, por exemplo, ali com sobrepeso, com riscos de desenvolver outras doenças, que faz um acompanhamento médico. Esse é o nosso perfil. Esse paciente que tem o acompanhamento,
ele não vai sofrer efeitos adversos relacionados ao uso, pode até sofrer, mas eles vão ser controlados porque ele tem um acompanhamento especializado. Agora, o que aconteceu? Aconteceu assim, tem uma Veja, que eu tenho até nas minhas aulas, o professor Felipe também tem, uma capa de uma Veja, acho que de 2012? 2012. 2012, nós temos uma capa de uma Veja. É milagre. Tá escrito isso? Tá escrito isso. É milagre. As canetas surgindo lá em 2012. Quando começou, né? É milagre. Mas não é milagre. É um efeito colateral que a gente diz. Só que a partir dessa veiculação em mídias sociais, deste milagre, né? De novo, entre aspas, né? A comercialização se tomou uma proporção gigante porque nós não tínhamos controle sobre a venda. O que é esse controle sobre a venda? Era um fármaco que ele tinha uma tarja vermelha, ou seja, venda sobre prescrição, mas não tinha necessidade de retenção de receita. Então, essa não necessidade de retenção de receita, professor Paulinho vai lá na farmácia e compra. Né? Alex vai lá na farmácia se quer e compra. E aí o vizinho ensina a usar. E daí as blogueiras lá do Instagram, né? Gravam um vídeo. Perdi tantos quilos. E aí começa toda a cadeia. Tomou essa proporção que tomou, né? Então, com certeza, avanço científico, sim, muito grande da indústria, mas que nós precisamos discutir, que é o que a gente está fazendo hoje, para usar de forma benéfica. E dentro dessa discussão, a qual a gente tá realizando aqui dentro do Conversa Formada, muito bem vocês contextualizaram, né, a composição, os objetivos, os quais esse medicamento ele foi fabricado, né? Mas o que a gente percebe hoje é que a maioria das pessoas, tá, elas estão usando sem o acompanhamento médico. Por mais que se tenha que ter lá uma prescrição através de uma indicação do médico e tenha que a farmácia exige, né, ao menos as farmácias nacionais exigem essa receita, essa prescrição, o que a gente nota é que as pessoas não estão obedecendo e veem como esse medicamento milagroso na perda de peso. E aí eu pergunto, sem acompanhamento médico, consequentemente, sem uma indicação do médico, se não tem acompanhamento, quais são os benefícios ou, de repente, malefícios que isso pode estar causando para a população? A necessidade de retenção dele receita, Alex, é só de junho do ano passado para cá. Pois é recente, né? E aí, sim, tem muitos efeitos que podem ser observados sem esse acompanhamento. E vou pedir pro prof. Felipe abordar para nós aí esses... O que de mal pode acontecer com a pessoa que toma de maneira indiscriminada? Então, assim... os efeitos adversos, eles podem sim acontecer tanto com o público que está sendo assistido por profissionais da área da saúde, como médicos, nutricionistas, farmacêuticos clínicos, educadores físicos. Então, assim, entendendo que esse acompanhamento, ele deve ser feito, idealmente, por todos os profissionais da área da saúde. Então, assim... Esses efeitos adversos, eles podem acontecer com quem está sendo assistido? Podem. Podem acontecer com quem não está sendo assistido? Pode. Agora, a grande diferença é que, se esse paciente estiver sendo assistido, fica muito mais fácil de identificar esses efeitos adversos, já daqui a pouco diagnosticar logo no início, manejar esses efeitos adversos da melhor forma possível, né? E, então, assim, se formos levar em consideração os efeitos que seriam mais comuns, nós temos náuseas, vômitos, inclusive esse é um alerta, alguns pacientes têm esses efeitos tão pronunciados que acabam tendo uma desidratação devido à perda pronunciada e grande, né, de líquidos. Então, náuseas e vômitos estão dentro dos efeitos comuns. A hipoglicemia, afinal de contas, eles estimulam a produção de insulina, a tendência, então, é que os níveis plasmáticos, os níveis sanguíneos de glicose caiam. Então, é um outro efeito importante. Além disso, esses pacientes, eles tendem a se sentir mais cheios. Então, eles podem comer ingerir uma quantidade extremamente pequena e já terem a sensação de estarem cheios. Isso faz parte do efeito do medicamento, como nós falamos, eles mimetizam, eles imitam as ações de GIP-GLP-1, então esse é um efeito que pode ser esperado, já é bem previsível, mas que também traz um alerta importante, porque esse indivíduo, se ele agora se sentir cheio, além disso, se sentir saciado,
ele pode daqui a pouco também diminuir muito o consumo de alimentos e ter perda de massa muscular. Uma massa muscular que é difícil de recuperar. Então, uma condição chamada de sarcopenia. Então, em idosos ou indivíduos de mais idade, principalmente, isso pode cursar com quedas, com fraturas. Então, também é algo extremamente problemático nesse sentido. Então, assim, são alguns dos efeitos mais comumente observados. Agora, nós temos efeitos que podem ser um pouquinho mais raros de acontecer, mas que são extremamente importantes. Exemplo, pancreatite, que já foi muito bem mostrado, então é uma condição grave quando ela se manifesta nesses pacientes. Câncer de tireoide, isso também já está muito bem demonstrado. Então, de novo, não é que todo mundo que fizer uso vai ter esses efeitos. Esses efeitos eles podem ou não ser manifestados, por isso, de novo, a importância esses pacientes serem acompanhados, assistidos. Então, câncer de tireoide já é algo muito bem demonstrado, inclusive em estudos pré-clínicos, em estudos em animais experimentais, por que já isso? foi mostrado. Usa muito Não. ou é porque o organismo não é acostumado com aquela... Não. Qual é a causa principal de chegar ao nível do cara tomou a caneta emagrecedora e tem um câncer de tireoide? Aí, assim, é a avaliação que o professor Felipe falou, né, anteriormente. O que acontece? Essas incretinas são hormônios, como a gente disse anteriormente, e esses hormônios induzem a proliferação celular. Especialmente no pâncreas. Não tem como eu secretar mais insulina se eu não tenho mais célula que produza insulina. Uhum. Então, além de secretar o que tem, eles induzem a proliferação celular, especialmente em tecidos como pâncreas e tireoide. Então, assim, a insulina por si só, ela é um fator que aumenta o crescimento celular. Por isso que nós temos que nos alimentar. Então, se tu pensar em pacientes que têm predisposição, eu digo, por exemplo, lá em casa, a minha mãe, ela tem tumores benignos, né? Tipo, de tireoide. Eu, por exemplo, tenho um histórico familiar pregresso, já não tenho indicação, por exemplo, só se os benefícios superarem os riscos para fazer o uso. Então, acontece por quê? Porque mexe nas nossas células, em como as nossas células se proliferam. Entendido. Perfeito. Muito bem. Isso é algo extremamente importante, que inclusive consta ali como contraindicações do uso desses medicamentos, e que talvez muitos pacientes não tenham esse autoconhecimento também, esclarecimento, de saber se ele tem ou não tem, ou um fator de risco, ou talvez o câncer sendo iniciado, ou um quadro, ou esse paciente pode ser um candidato a ter uma pancreatite, por exemplo. Um paciente com obesidade, sedentário, que daqui a pouco apresenta aí níveis de triglicerídeos acima de 1.500. O valor de referência seria mais ou menos até 175. Esse paciente, nesse estado, por si só, já é um forte candidato a desenvolver pancreatite. Agora, se esse paciente, nessa situação, sem um acompanhamento, não busca um profissional da área da saúde, não busca lá o médico, né, e passa a fazer uso dessas canetas como automedicação, ele tem uma chance muito maior de desenvolver pancreatite, por exemplo. Né, esse cenário que, como a gente falou, é extremamente grave, né, que precisa ser avaliado. Muito bem, Prof. Felipe, Prof. Bruno, eu peço licença, 2 minutinhos literalmente, porque a gente tem um intervalo para fazer. Na Rádio Noesc o intervalo de 2 minutos, você que está no YouTube, no Spotify, o intervalo de 30 segundos. A gente já volta. Tem escolhas que são simples de se fazer. Já outras exigem um pouco mais de tempo. E quando se trata das escolhas para o nosso futuro, sempre escolhemos pelo melhor. Chat, qual a melhor universidade comunitária de Santa Catarina? Mas é claro que é a Unoesc. Seletivo de Inverno Unoesc 2026. Inscrições abertas. Até as IAs já sabem, a melhor escolha é a Unoesc. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada. Participam conosco hoje do nosso debate a professora Bruna Girardi e também o professor
Felipe Vans, e o nosso tema, como quem nos acompanha desde o primeiro bloco, são as famosas canetas emagrecedoras. Terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão dos efeitos adversos. Professor Felipe, quer fazer mais alguma consideração? Fique à vontade. Perfeito. Então, nós estávamos falando sobre os efeitos adversos que são mais comumente observados e também falamos de efeitos adversos que são um pouco mais raros, menos comuns de acontecerem, mas que apresentam uma gravidade extremamente importante, extremamente relevante. E, de forma direta, relacionando também o que nós havíamos conversado no bloco anterior, é importante mencionar que esses fármacos, eles sim imitam a ação dos hormônios que nós produzimos, porém, os hormônios que nós produzimos, eles apresentam um tempo de ação de aproximadamente 10 minutos. Enquanto que, quando nós falamos desses fármacos, nós vamos ter fármacos aí que vão conseguir atuar durante um mês. Então a pessoa aplicou a caneta, o Mounjaro, fica um mês no organismo? Perfeito, dependendo do medicamento. Então, por exemplo, é meio que inevitável falarmos de marcas, né? Sim. Lembrando que nós não temos nenhum conflito de interesse aqui, claro. Não temos nenhum patrocínio, nada do tipo, né? Bem mas lembrado, vamos falar. Acho que vale a pena também deixar esse recado. Então, sim, temos medicamentos como, por exemplo, o Mounjaro, o Ozempic, que de maneira geral tem uma capacidade de ficar aproximadamente 4 semanas no nosso organismo. Então, agora imagine, o paciente, ele se alimentou, liberou o GLP-1, que nós falamos anteriormente, sim. Liberou o GIP, e esses hormônios vão atuar durante aproximadamente 10 minutos, estimulando o pâncreas a produzir a insulina. Por outro lado, em outro cenário, o paciente que está fazendo uso do Mounjaro, uso do Ozempic, esse paciente vai ter essa estimulação constante, dia após dia, durante aproximadamente um mês. Então, Tá, mas e o paciente que toma toda semana? Está perfeito. Esse regime posológico está perfeito. Porque o paciente ele precisa fazer uso semanalmente, porque o organismo ele encontra um ponto de equilíbrio. O paciente ele não vai atingir, dentro das doses prescritas, nível tóxico. Isso não vai acontecer. A utilização está ok, mas o que eu me refiro é que, se esse paciente chegou no seu último uso, fez uso da caneta hoje, ele vai estar ainda sob efeito dessa caneta, provavelmente durante o próximo mês. Mesmo que ele tenha efeitos adversos importantes, não existem antídotos até o momento para reverter esse tipo de ação. Então, nós entendemos que, por um lado, pode ser mais cômodo para o paciente fazer uso semanalmente, ao invés de usar diariamente, mas, por outro lado, isso afasta mais do que seria algo fisiológico, né? Então leva alguns órgãos a um excesso, talvez aí, né? Uma superestimulação, e isso também está intimamente relacionado com os efeitos adversos que nós mencionamos anteriormente. E os comprimidos, porque essa situação do GLP-1 e do GIP que você falou, a gente observa que depois que surgiu as canetas emagrecedoras estimulando o GLP-1, tem muito anúncio na internet, e inclusive de farmácias de manipulação, que vendem comprimidos de GLP-1. O efeito é o mesmo? Sim, desde que a substância, então, seja um análogo GLP-1, nós vamos ter o efeito sendo o mesmo. No entanto, uma das grandes vantagens da utilização oral é porque, nesse formato, o tempo de meia-vida tende a ser menor. Então, de maneira geral... Toma todo dia daí. Exatamente. Então, vamos considerar que esse paciente ele começou a fazer uso e teve muita náusea, vômito, ele não teve uma boa resposta ali do organismo. Ele tem como deixar de tomar, por exemplo, informar ali a equipe que está assistindo e deixar de tomar, e está tudo bem. Os efeitos vão passar de forma mais rápida. Agora, esse paciente que está fazendo uso, por exemplo, com a caneta, ele não tem outra opção senão ficar sob efeito do medicamento por todo esse tempo. Existem usar outros medicamentos para diminuir os efeitos adversos, né? Perfeito. Então, assim, ele até pode manejar com outros medicamentos, por exemplo, náusea, vômito, pode ser manejado, no entanto, né, teria essa desvantagem. Então, até aproveitando a
a nossa conversa, nós temos como possibilidade já, em alguns locais, em alguns países, a utilização de novos análogos GLP-1 por via oral. A orforglipirona, por exemplo, é um medicamento que está sendo usado nos Estados Unidos, muito provavelmente logo estará aqui no Brasil. Por ser uso via oral, então vai ser um medicamento, e por ter um tempo de meia-vida menor, vai ser um medicamento de uso diário, que vai ter então essa possibilidade de dar um respiro, né, para os sistemas endógenos, para os órgãos, né, diferente do que acontece, por exemplo, com o uso das canetas. Paulinho, se me permite, a gente está falando de toda a questão legal, né, do uso dessas canetas emagrecedoras, né, os pontos positivos, né, os possíveis pontos negativos, mas tem uma questão também que preocupa muito, acredito que seja até um problema de saúde pública, quando se fala que as pessoas estão buscando essas canetas emagrecedoras fora do país, pela questão financeira, porque lá, segundo a gente ouve relatos, custa metade, menos da metade do valor que está aqui no Brasil. E aí tem aquela grande pergunta assim, tu ouve até testemunhas, não, mas eu comprei em determinado local, fiz uso, não tive problema nenhum, né? Não sei se porque de repente se teve algum problema negativo não quer falar, de vergonha, mas enfim, mas vocês, enquanto estudiosos, né, o que vocês têm a falar para as pessoas que pensam ou que já foram buscar esse tipo de medicamento em fontes que, de certa forma, para nós, a nível nacional, não tem confiança nenhuma? Exatamente. Então, qual é o grande problema? O professor Felipe mencionou todos esses efeitos adversos que podem ser observados, graves, inclusive, né? Que ele falou. E quando, literalmente, as pessoas buscam por estes fármacos em outros países que não obedecem à nossa legislação sanitária vigente, não tem como se garantir o que tem dentro daquele frasco. Tanto é que a grande maioria vem em frasco com líquido que tu tem que comprar uma seringa, aspirar e se aplicar. Não vem com aquela caneta que você mesmo se aplica, né? A grande maioria não vem na forma farmacêutica, né, da caneta, parecida com uma caneta. Então, nós não temos como garantir o que tem ali dentro, não sabemos se é realmente o análogo, não temos como dizer a concentração daquele fármaco que está ali dentro, porque isso, como a gente falou, não obedece à nossa legislação sanitária vigente. E veja a que ponto chegou um problema, sim, de saúde pública, ao meu ponto de vista, porque a pressão estética, sim, vamos dizer assim, né? Ou a necessidade por perder peso e se enquadrar dentro de um padrão veiculado em mídias sociais, esperar por esse milagre, leva as pessoas a buscar fora do país, né, um medicamento que elas nem sabem se é seguro, se pode ser aplicado, elas nem sabem o que tem dentro daqueles frascos. Então, às vezes, a gente até faz uma piada interna, eu e o professor Felipe, né, que vacina não se toma, mas, né, mas buscar o Monjaro do Paraguai pode. Exatamente isso. Então, vejam que questão grave, né, que a gente tem relacionado à falta de informação, à falta de esclarecimentos que a gente pode tá observando, né? E isso, com certeza, nos leva a um problema de saúde pública relacionado ao acréscimo de custo aos sistemas que vão ter que tratar pessoas. Vão tratar a tireoide, vão tratar outras coisas. Que têm problemas relacionados a esse uso incorreto e sem acompanhamento desses fármacos. Eu vi na internet, e é comum, notícia de pessoas que passam a fronteira Paraguai e Brasil com o Monjaro de lá, que ou é outras marcas que tem lá, etc e tal. E assim, ó, esses dias eu vi uma matéria, uma mulher colocou dentro das meias, assim, ó, 30, 40 vidrinhos dessas canetas emagrecedoras. E tem muita gente fazendo isso. E, obviamente, em primeiro lugar, é proibido trazer do Paraguai todo e qualquer tipo de caneta emagrecedora. Não interessa a marca. Hoje é proibido entrar no Brasil justamente pelos motivos que você falou. Por outro lado, as pessoas vão no Paraguai buscar porque é caríssimo comprar uma caneta emagrecedora no Brasil. E a pergunta é, se é um medicamento tão benéfico para as pessoas ou não, dependendo do ponto de vista do que a gente já falou aqui, por que custa tão caro? É benéfico para os grupos específicos sim, que a gente sim. falou, né? Mas eu queria saber por que é tão cara essas canetas emagrecedoras.
É difícil fabricar? Por que é esse preço altíssimo? Então, assim, todos os medicamentos, quando eles são lançados no mercado, por eles serem inovadores, existe um tempo de patente. Normalmente, esse tempo de patente gira aí em torno de 10 anos, talvez até mais tempo do que isso. Para que justamente essa indústria farmacêutica detentora dessa patente, consiga ter o retorno do dinheiro investido perfeitamente e também lucro, que o lucro sabemos que ele é extremamente elevado. Então, enquanto estiver a patente ativa, somente essa indústria é que tem aí toda a receitinha de bolo, entre aspas, né, que sabe como construir esse medicamento, que pode comercializar esse medicamento. Por isso que, de maneira geral, o valor é lá em cima. Agora, uma vez que o tempo de patente chegue ao seu final, outras indústrias podem sintetizar esse medicamento, podem comercializar. Isso, por exemplo, nós vemos a todo momento com os genéricos. Por que o genérico é tão mais barato? Bom, porque a partir do momento que uma indústria faz o genérico, já se foi o tempo de patente daquele medicamento. Quanto tempo é mais ou menos na farmacologia o tempo de patente de uma substância? Gira em torno de 10 anos, algumas até mais tempo do que isso. Eu não conheço muito bem esse aspecto legal. Industrial, né, no caso. Isso, perfeito. Exatamente. Porque assim, por que a indústria tem esse tempo de patente? Porque pensem que o quanto ela investiu para desenvolver aquilo ali. Então, 10, 12 anos, às vezes, para um medicamento chegar no mercado. Exato. Mas é pouco tempo até, né? Não, para chegar no mercado. Sim. Tudo bem, mas assim, você tem a patente 10 anos que você pode explorar e depois outras indústrias podem fazer aquilo, é isso? 10 anos dessa forma. Mais ou menos 10 anos, mas pode chegar a mais, dependendo de quanto a indústria investiu para produzir aquilo ali. Então, se vocês pegam se a gente pensar nesses fármacos, imagina, a indústria, ela teve que manipular uma molécula endógena para transformar, pegar essa molécula endógena, fazer algo parecido, mudar sítios de ligações ali, aminoácidos, com um tempo de meia-vida grande nesse caso, né? Então, vocês pensam que é toda uma tecnologia envolvida nisso. Por isso que se torna tão caro. O valor agregado é muito alto desses medicamentos, né? E quantas moléculas que chegaram quase ali na linha de chegada para serem lançadas e falharam em testes finais. Então, todo o investimento, acredita-se geralmente que para que um medicamento, um fármaco novo, né, um medicamento novo chegue no mercado, aproximadamente 10 mil moléculas foram estudadas ao longo desse tempo. Então, tem muito investimento em moléculas que não foram para o mercado e que a indústria também precisa compensar tirar aí 10, 15 anos de investimento em pesquisa em 10 anos de patente. E não vale somente para a questão dos medicamentos, para qualquer produto que você faça na área da tecnologia, qualquer produto tu patenteia. Exatamente. E tu tem lá o tempo, né, de exclusividade. De exploração. De exploração. E aí eu quero perguntar para vocês outra coisa que eu também ouvi aí há tempos atrás, em sites, enfim, que era da possibilidade do governo estar disponibilizando para as pessoas esse medicamento. No ponto de vista de vocês, o que vocês acham dessa questão? Posso comentar? Eu acredito que, por ser um alvo inovador, como nós bem falamos, é uma ferramenta incrível, né? De maneira alguma nós estamos falando mal da ferramenta em qualquer contexto, né? Então, isso é ótimo, porque vai oportunizar que muitas pessoas, muitos pacientes consigam ter acesso a essa ferramenta de forma assistida, controlada. Então, quando nós falamos assim, o governo vai disponibilizar, isso é mediante prescrição médica, é mediante uma avaliação clínica desse paciente, é mediante acompanhamento por outros profissionais da área da saúde. Então, ao meu ver, isso é extremamente importante, que o medicamento se torne, sim, acessível, mas que para aquelas pessoas, para aqueles pacientes que realmente precisem fazer uso desse medicamento. O Sistema Único de Saúde no Brasil, hoje em dia, ele tem listas que classificam os medicamentos, né, de acordo com a patologia, para poder fornecer aos indivíduos que necessitam desses medicamentos. Então, o que a gente tem, né, dentro... quais são os medicamentos disponibilizados para o tratamento do diabetes mellitus?
Então, a gente tem uma lista desses medicamentos. Quando eu tenho um medicamento novo, que impacta positivamente, por exemplo, no tempo de vida, vai prolongar o tempo de vida desses pacientes, vai diminuir as exacerbações que essa patologia pode provocar. Então, se eu pego um paciente diabético que ele vai ter menos complicações durante o percurso da doença dele, isso diminui os custos para o Sistema Único de Saúde. Sim. Então, por isso que é interessante também essas novas tecnologias entrarem nessas listas, né, de medicamentos fornecidos aos pacientes que não têm condições de fazer a aquisição desses medicamentos. Mas aqui sempre falando em tratamento de uma doença, nunca em disponibilizar este medicamento para ser utilizado sem os fatores necessários a serem avaliados. Mas uma pessoa obesa, obviamente, pela lógica, ela vai ter mais demanda para o Sistema Único de Saúde. Tem pressão alta, tem uma série de coisas. A partir do momento que ela, de repente, toma uma caneta dessa cedida pelo governo e emagrece, melhora a pressão, melhora o coração, melhora outras coisas. Perfeito. Não tem uma lógica aí de política pública também da distribuição desse medicamento? Claro, perfeito. Então, se nós formos considerar que os pacientes eles terão menos complicações relacionadas com essas doenças, também vai ao encontro do que a professora Bruna acabou de nos trazer, isso também se reflete em menores gastos futuros, em menores gastos públicos, né, com a saúde. E esse paciente também terá uma melhor qualidade de vida, que é o que nós sempre buscamos. Então, nós vemos com certeza, com bons olhos, essa questão da possibilidade desses medicamentos futuramente serem distribuídos pelo sistema de saúde. Inclusive, a nova diretriz de diabetes mellitus já inclui esses análogos GLP-1 e também a tirzepatida dentro dos seus protocolos. Então, provavelmente, dentro de pouco tempo, já teremos esses medicamentos sendo disponibilizados, justamente porque já está muito bem mostrado os benefícios, como, por exemplo, reduzir o risco cardiovascular, a mortalidade cardiovascular desses pacientes. Então, isso já está muito bem consolidado, por isso que está na diretriz e por isso também que logo veremos esses medicamentos para esses pacientes que precisam. Eu tenho a minha última pergunta para fazer para vocês dois. Perguntar se vocês acreditam que o sucesso dessas canetas emagrecedoras aí, de repente, podem estar mudando a forma de como as pessoas, né, de como a sociedade vê a questão da obesidade, a questão da alimentação e até da própria atividade física. Será? Não sei. O meu ponto de vista, o professor Felipe pode falar sobre isso também, né? O que acontece? Pelo mecanismo de ação e pelos efeitos, inclusive os adversos que são produzidos, quem utiliza esse medicamento, ele acaba tendo que adequar a sua dieta, visando diminuir até os efeitos adversos que a gente mencionou relacionados ao trato gastrointestinal que nós falamos. Mas, juntamente com isso, nós temos que pensar que esses fármacos, por eles diminuírem essa motilidade, por exemplo, de trato gastrointestinal, causarem vômitos, alguns quadros desse tipo, eles podem, inclusive, produzir uma deficiência de vitaminas e minerais em quem utiliza esses medicamentos. Então, eu acho que aqui não podemos não podemos pensar que se eu vou usar o medicamento, eu vou melhorar o meu pensamento em relação. Eu acho que nós temos um lado psicológico que necessita ser trabalhado, porque nós estamos numa sociedade que o nosso consumo de alimentos industrializados, ele aumentou muito nos últimos anos, né? E isso levou nós ao IMC que as pessoas têm hoje em dia, ao aumento dos níveis de obesidade. Então, eu acho que, além de pensar, não podemos usar o medicamento como uma muleta em relação a isso, mas temos que pensar em trabalhar o que nos levou até isso e pensar numa reeducação, né? Desde os pequenos até os mais velhos, no meu ponto de vista. Perfeito, eu concordo também com a fala da professora Bruna. E nós temos visto cada vez mais pacientes
jovens, crianças entrando em sobrepeso, obesidade. E aproveitando também o que foi comentado, não existe milagres. Não existe um milagre farmacológico, um medicamento isento de riscos, que só traga benefícios e que substitua dieta, exercício físico, sono. Não existem medicamentos que façam isso. Então, é importante que nós possamos trabalhar para que esses pacientes, eles entendam que a abordagem principal para a obesidade, isso inclui também diabetes mellitus, entre várias outras doenças, justamente essas medidas, são as medidas não farmacológicas, essas que nós acabamos de mencionar. É claro que tem pacientes que somente com as medidas não farmacológicas, eles não vão conseguir alcançar ainda, não vão estar dentro de uma meta terapêutica, por exemplo, e eles precisarão lançar mão, então, né, de medicamentos para que isso aconteça. Agora, substituir as medidas não farmacológicas pelas farmacológicas, que infelizmente a gente encontra muito ainda, esse é um grande problema e que ainda precisamos de muitos investimentos, provavelmente muito trabalho de profissionais da área da saúde nesse sentido. E quando estamos falando de todos os profissionais da área da saúde trabalhando juntos nesse sentido de mostrar para esses pacientes a importância de alterar os comportamentos, de mudança de comportamento, mudança de hábito, buscar hábitos mais saudáveis, porque as canetas, elas são adjuvantes, como, né, também a professora Bruna comentou anteriormente. E eu acho que o recado final desse nossa conversa, desse nosso podcast quer usar a caneta emagrecedora? Antes consulte o médico. Consulte o profissional da área da saúde para entender se faz sentido para você, se não faz sentido. Muito bem, a gente está chegando no final do nosso podcast Conversa Formada de hoje. A gente recebeu aqui no estúdio a professora Bruna Girardi, o professor Felipe Vans. Quero agradecer muito a presença de vocês, professora coordenadora dos cursos de biomedicina e do curso de farmácia. E o professor também atua nesses cursos, além de atuar no curso de medicina aqui da UNOESC. Muito obrigado por tirar um tempo na agenda de vocês estarem aqui. Dizer que o podcast Conversa Formada vai ao ar toda quinta-feira às 6 da tarde, de maneira simultânea na Rádio UNOESC FM em 106.7, no YouTube da UNOESC Oficial e no Spotify. No Spotify é simples de você encontrar. Você pesquisa Conversa Formada, ele vai aparecer, é o primeiro que aparece ali. Professor Alex, obrigado pela parceria. A gente se encontra aqui novamente semana que vem. Maravilha, valeu pela parceria. Agradecer também a professora Bruna, ao professor Felipe. E nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Forte abraço. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela Rádio UNOESC FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.